Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a nossa identidade, como que a gente se autoconhece e quais são os papéis que a gente desempenha na nossa vida. Muitas vezes a gente acredita que a nossa identidade é o que fazemos. Tanto que quando a gente vai conhecer uma pessoa, as primeiras perguntas geralmente que a gente faz é onde você trabalha, o que você faz, enfim, essas perguntas básicas acontecem ali nos primeiros minutos que você está conhecendo uma pessoa ou está tentando puxar assunto. E na maioria das vezes a gente acredita que o nosso papel, quem a gente é o que a gente faz ou onde a gente trabalha. E isso é um grande erro e causa uma dor imensa quando o que a gente faz por muito tempo a gente deixa de fazer. E por que que isso causa essa dor? Porque a gente se baseia como se nossa identidade dependesse exclusivamente do trabalho que a gente presta, daquilo que a gente faz na sociedade. E nós não somos o nosso trabalho. Um grande erro é pensar isso, porque certo dia você pode estar trabalhando em algo e no momento seguinte você pode perceber que você já não gosta mais daquilo, já não se sente mais satisfeito e você precisa fazer outra coisa, você precisa desempenhar um outro papel e aí bate aquela crise de identidade, de ter feito por muito tempo determinada atividade, por ter participado muito tempo de determinado ambiente que você se sente perdido. E isso é um problema muito sério que acontece muito, com muitas pessoas. E não quer dizer que se você gosta de fazer algo, você fizer a vida inteira aquilo, trabalhar a vida inteira numa mesma empresa, um tempo fazendo sempre, cumprindo sempre a mesma profissão, enfim, se sentindo bem com isso, não quer dizer também que você é isso. Você pode também ser muito feliz e muito realizado, porém, isso não pode ser o norteador da tua identidade. Aonde mora o perigo de tu achar que tu é aquilo que tu faz? Que se você não fizer mais, você vai perder todo o valor. Você não tem mais valor, você não tem mais papel no mundo. Então, o que eu aprendi durante esse tempo que eu estava na empresa e quando eu... O meu filho tá conversando. E quando eu tive que sair de forma mais repentina, não foi tão pensado, né? Foi uma escolha, em detrimento de ficar perto da minha família, de talvez não ter que estar tanto na estrada. E, enfim, foi algo que foi muito bem pensado, mas que abalou um pouco as estruturas, porque quando a gente faz muito tempo uma mesma atividade, a gente está numa mesma empresa, a gente já conhece muito bem aquilo e acaba que a gente fica com medo do mundo aqui fora. E aí, o que eu quero trazer com a minha história é por que a nossa identidade não pode ser baseada naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente entrega para o mundo. A nossa identidade ela é basicamente o que a gente é, como ser humano, como indivíduo, como filho do Criador. Então, mesmo que a gente não faça nada, a gente já é amado, a gente já é abençoado, a gente já é querido, né, pelo nosso Criador. Somos filhos de Deus. E quando a gente tem esse entendimento maior que o nosso papel ele não se baseia apenas no nosso trabalho ou naquilo que a gente entrega para o mundo, a gente consegue ser muito mais feliz, muito mais leve, entendendo que tudo acontece e que a gente não perde valor pelas coisas que acontecem conosco. Muito pelo contrário, quando a gente entende nosso papel, a gente sabe que a gente vai continuar agregando valor na nossa família, na nossa casa, com os nossos amigos. A gente continua tendo um papel de filho amado. E o que é bastante importante a gente perceber é que você entrega características que são únicas tuas. Por exemplo, eu me considero uma pessoa alegre, me considero uma pessoa otimista, bastante criativa, que busca sempre estar aprendendo. Então essas características não vão deixar de ser minhas, eu não vou deixar de entregar isso, porque simplesmente isso é o que eu sou. Eu sou. Por eu não estar trabalhando, por eu não estar exercendo um papel dentro da sociedade de certa maneira. Mesma coisa quando eu sou mãe, quando eu sou esposa, isso são apenas papéis, não é quem é a Luana na sua identidade, né, como filha do Criador. Então, o que eu queria trazer hoje, de forma bem sucinta, bem simples, que eu quero poder aprofundar um pouco mais, é algumas questões para você se perguntar. Como que você está se enxergando hoje? Você está satisfeito com o que você vê sobre você? Você está satisfeito com aquilo que você enxerga a seu respeito? A sua identidade é clara para você? Você se sente essa pessoa amada, essa pessoa vista, independente se você está trabalhando, se você está entregando algo, se você está rodeada de amigos ou não, se você tem um marido ou não, se você tem uma esposa, né? Então, são coisas para se perguntar. Quem sou eu quando me tiram todos os papéis? Quando eu sou apenas a Luana? Quando eu sou apenas um ser amado pelo Criador? Então,
é isso que eu queria trazer, essa reflexão para você hoje, porque eu me peguei refletindo isso, e quando a gente entende que tudo acontece da forma como tem que ser, e que a gente já está fazendo o nosso papel aqui, porque a gente já veio para esse mundo com um objetivo, com, né, uma vida para ser... Já nos foi dado tudo, a gente não precisa de mais nada, tudo já nos é ofertado. E às vezes até mais do que a gente imagina. A gente já teve a oportunidade de nascer, a oportunidade de estar aqui hoje, de buscar as coisas que a gente quer para nossa vida. Então tudo já nos foi concedido. Se caso eu não estou satisfeito, não estou entendendo o que eu estou fazendo, né, na minha vida, estou assim, insatisfeito talvez com algumas coisas que estão acontecendo, eu preciso parar e dar um passo para trás e olhar. Por que eu fui parar nesse emprego? Por que eu estou trabalhando com isso hoje? Por que eu fui escolher essa pessoa para me relacionar? Porque eu tenho esse círculo de amizade que hoje eu tenho. Se algo não está bom, é uma escolha. Tudo são escolhas. E quando você não sabe direito quem você é, você tem aquela necessidade de ser aprovado, de ser amado. E isso você já é. Você já é aprovado e você já é amado pelo Pai, que Ele te ama com todos os seus defeitos, né? Com tudo que você carrega dentro do teu coração. Então, o exercício que eu deixo para vocês hoje, para que vocês possam fazer, para vocês pensarem um pouquinho, refletirem, é como que eu estou me comportando no meu papel de filha do Criador, do nosso Pai, de Deus. E se eu estou enxergando o meu valor acima das outras dimensões, que eu tenho valor se eu, por exemplo, não estou trabalhando, que eu tenho valor se por acaso hoje eu estou um pouco perdida na minha vida, se eu enxergo esse valor. Porque se eu não estou enxergando, tem algo muito errado na minha identidade. Aí eu preciso rever como eu enxergo, como eu tenho essa identidade. Porque senão, pensa bem, se você perder o emprego amanhã, você vai sentir como se você não fosse mais nada, como se você não tivesse valor. Que peso, não? Ou se você perdeu o seu relacionamento, se por algum momento você resolver terminar uma relação, você sentir como se você não tivesse mais valor, é um peso muito grande, né, pra gente carregar. Então, eu quis trazer essa reflexão porque eu acredito que quem somos, o nosso autoconhecimento, a nossa identidade, começa primeiro baseado em entender que a gente é amado acima do que a gente faz, dos papéis que a gente tem, que a gente representa, né? E se a gente entender esse pequeno passo, depois a busca pelo autoconhecimento ela vai se tornar gradativa, vai se tornar mais fácil, e a gente vai entender o que a gente quer e o que a gente não quer para nossa vida. Espero que vocês saiam com boas reflexões com esse vídeo.